Olá pessoal, aqui é a professora Mayra, dando início à nossa aula de design digital, né? A nossa primeira aula de conteúdo, né? Nas semanas anteriores, né? Nós tivemos aí as nossas ambientações, né? A nossa semana de acolhimento com os alunos ingressantes, né? Foi apresentado aí para vocês as competências, habilidades, bases tecnológicas. E hoje nós vamos dar início aí ao nosso conteúdo do componente de design digital, ok? Pessoal, eu peço que vocês assistam esse vídeo, né? Prestem bastante atenção. Se vocês quiserem assistir o vídeo pausando, né? Fazendo algumas anotações aí no caderno de vocês, fiquem à vontade, tá? Lembrando que no horário da nossa aula, né? No horário que eu liberar esse vídeo, eu vou estar online, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, vocês podem mandar mensagem para mim aqui pelo Teams mesmo, que eu vou estar auxiliando vocês, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, como eu tinha explicado para vocês, né, na nossa primeira aula, esse comecinho, né, pelo menos esse começo das aulas de design digital, vai ser um começo um pouco teórico, tá? Onde eu vou passar para vocês algumas informações importantes, né? Para que depois a gente consiga colocar a mão na massa e comece a fazer exercícios práticos, utilizar ferramentas, etc, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conceito aí de UI e UX. Esse slide que vocês estão vendo, né, que eu estou exibindo aqui na tela, eu vou disponibilizar para vocês também aqui no Teams, para vocês baixarem o slide e terem para vocês também como conteúdo, para vocês estudarem posteriormente, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos falar primeiramente, pessoal, sobre a sigla UI, né? O que é o UI? O UI, pessoal, significa User Interface Design, né? Essa definição de UI, vocês conseguem acessar aí no site designculture.com.br, tá? Então, se vocês acessarem esse site, vocês vão conseguir ver essa definição. Então, o que é o UI? O UI Design, ou User Interface Design, que nada mais é do que design de interface do usuário, ele é um meio pelo qual uma pessoa interage e controla um dispositivo, software ou aplicativo. Esse controle ele pode ser feito por meio de botões, menus e qualquer elemento que forneça uma interação entre dispositivo e usuário, certo? Então, através do UI, né, do User Interface, é que nós definimos como que vai ser como que o usuário vai conseguir interagir com o software, com o aplicativo, né? Como que ele vai fazer essa interação? Se ele vai fazer essa interação através de botões, através de menus, né? Então, é isso que vai designar aí a User Interface, ok? Então, aqui, nós temos alguns exemplos, né? Então, às vezes, algo sai errado. Então, às vezes, é definido de uma forma, né? O design é feito de uma forma e o usuário acaba utilizando de outras formas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos nessa primeira imagem aqui do gatinho, né? Então, tá aqui, né, uma frase, a UI é super intuitiva, né? Então, foi planejado de uma forma, né, pelos designers, e o usuário, ele acabou utilizando de uma forma diferente, né? Então, aqui o gatinho preso aqui na parte de água, né? Outro exemplo muito comum, que todo mundo aqui já deve ter passado, é na hora de você secar as mãos naquele papel toalha, né? Que normalmente tem em shoppings, né? Então, a pessoa tentou tirar aqui, né, o papel para secar as mãos e não deu muito certo, né? Outro exemplo aqui de user interface seria esses potinhos, né, para os gatos comer ração, né? Então, na teoria, né, quando foi planejado, cada gatinho viria aqui para comer a sua ração, né? E na realidade, né, na vida real, olha como que ficou, né? Os gatos não subiam em cima do outro, né, para comer, não ficaram certinho como foi planejado na user interface. Okay? Bom, então, atenção. Ao criarmos, pessoal, o user interface, nunca devemos esquecer um detalhe. A interface está sendo criada para o usuário.
portanto, ela deve estar simples e intuitiva para o público-alvo desta aplicação. Nem todos os usuários poderão se adaptar à sua UI, por isso também devemos estudar a UX. Então, quando a gente faz um sistema, um software, um site, um aplicativo, a gente precisa pensar que a interface ela precisa ser pensada no usuário, né? Porque quando a gente trabalha, né, com TI, quando a gente desenvolve sistemas, é comum que a gente passe a nossa visão, a nossa experiência, né, para frente. Mas é muito importante a gente levar em consideração que o usuário vai utilizar aquilo, né? E o usuário ele não tem o mesmo conhecimento técnico da tecnologia que nós temos, né? Então, o usuário, a gente pode levar em consideração que é uma pessoa totalmente leiga, né? Uma pessoa que vai estar usando aquele aplicativo, aquele software pela primeira vez, ela não vai ter o mesmo domínio que a pessoa que desenvolveu, a pessoa que já está acostumada com tecnologia, já está acostumada com sistemas, tá? Então, a gente sempre precisa pensar que está sendo criado para o usuário, ok? Aqui tem uma imagem, né, que representa um pouco disso, né, que diz assim: uma interface do usuário, ela é como uma piada. Se você tem que explicá-la, ela não é boa, né? Então, se você tem que ficar explicando muito como que você tem que utilizar aquilo, se ela não é uma interface intuitiva, significa que ela não é boa, né? Significa que a user interface ela não foi boa, ela não foi feita pensando na experiência aí do usuário. Bom, vamos falar agora sobre o X, né, que é o User Experience Design. O UX trata sobre definir o problema que precisa ser resolvido, né, que é o porquê, definir para quem esse problema precisa ser resolvido, que é o quem, e definir o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo, que é o como. Então, por exemplo, vamos analisar aqui alguns exemplos, né, de UX. Então, na User Interface, por exemplo, quando foi planejado aqui essa praça, né, esse caminho aqui onde as pessoas passam, o design lá na UI, ele pensou com as pessoas passando aqui por esse caminho de pedras, né, foi planejado para isso. Tá? Mas na vida real, na user experience, né, na experiência do usuário, o usuário acaba cortando alguns caminhos, fazendo alguns atalhos, né, que é o exemplo aqui da primeira imagem. Foi pensado para ser utilizado de uma maneira e na prática, né, no cotidiano, ali no dia a dia, foram feitas alguns outros caminhos, né, para ser utilizado. Outro exemplo muito famoso, né, é a embalagem aqui, né, o recipiente de ketchup, né? A grande maioria, eles utilizavam esse primeiro modelo, né, que você tinha que virar o vidro para você poder utilizar, né, para você poder ter acesso ali ao que está dentro do recipiente, né? Daí, com o tempo, o pessoal foi pensando, né, em um layout diferente para isso, tá? E muitas marcas hoje em dia já fazem um recipiente dessa segunda forma, onde está marcado o X aqui, né? Então, através da experiência do usuário, eles perceberam que seria a experiência do usuário seria melhor, seria mais aproveitada se eles mudassem o layout para esse segundo formato, né? Onde o conteúdo já fica virado para baixo, fica mais fácil para você acessar ali o ketchup, a mostarda, etc. Ok? Então, para vocês verem aí que para você conseguir pensar nesse segundo formato aqui, né, no caso do molho de tomate, né, foi levado em conta a experiência do usuário, né? Então, como que ele utiliza o produto, né? Como que eu poderia modificar essa embalagem, esse produto, para o usuário conseguir utilizar ele de uma melhor forma, tá? Então, é disso que se trata a UX. O X versus o Y. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais isso daqui. Então, o X está relacionado à experiência do usuário, como eu falei para vocês no slide anterior. A experiência do usuário e os seus sentimentos com relação à usabilidade do produto. Ou seja, o X define se a experiência do usuário for boa ou ruim. Então, através do X,
nós vamos saber aí quais foram os sentimentos do usuário quando ele utilizou aquela aplicação, né? Se a experiência dela foi boa, se a experiência dela foi ruim, tá? Então, o X ele vai medir isso daí. E o Y é a maneira, recursos ou ferramentas de aplicação que o usuário usa para alcançar ou desenvolver essa experiência, né? Então, quais foram os meios que foram utilizados para o meu usuário ter uma boa experiência de uso, né? Então, são várias técnicas, né? Várias ferramentas e interfaces que são utilizadas para isso. Bom, vamos falar sobre os conceitos fundamentais para um bom UX, tá? Então, para uma boa experiência de usuário, o que eu preciso levar em consideração? Ele é um processo multidisciplinar, né, que visa o desenvolvimento de um produto digital capaz de proporcionar uma boa experiência de uso para o usuário, para alcançar aí tal etapa que faz necessário seguir certos passos. Então, aqui nós temos alguns passos aí que a gente pode seguir para a gente alcançar uma boa experiência aí com o nosso usuário. Então, número 1, design de interação ou interface do usuário, que é o UI, o design visual, a tipografia, a usabilidade, a arquitetura da informação, que é feita através do sistema de organização e navegação, o conteúdo e a funcionalidade. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Vamos falar do primeiro ponto aqui, né, que é o design de interação ou interface do usuário, simplificando aí para o UI. Então, ele visa a solução de recursos de acesso e interação do usuário com a aplicação. Esse recurso, pessoal, ele também pode ser traduzido na aplicação em forma de botões, quantidade de cliques, barra de rolagem, ações de arrastar, entre outros aspectos aí que a gente pode levar em consideração. Esses recursos, eles são fundamentais para uma boa experiência do usuário. Então, quanto mais fácil e familiar for aí para o usuário interagir com a aplicação, através da interface homem-máquina, melhor será a sua experiência, tá? Então, quanto mais fácil o usuário conseguir se localizar, ele conseguir utilizar a ferramenta, né? Ele conseguir aprender a utilizar algum recurso, melhor, né? Quer dizer que você pensou muito bem aí na sua user experience, tá? E todos os recursos que você utiliza, né? Então, se você utiliza um botão, quantas vezes o usuário precisa clicar em determinada coisa, né? As barras de rolagem, os menus, as opções de arrastar e soltar, tudo isso, pessoal, é pensado aqui na parte de UI, ok? Bom, um exemplo de UI, né, nós podemos encontrar aí no Google Drive, quando você clica nesse botãozinho de mais, né, não só no Google Drive, mas em várias outras ferramentas a gente consegue visualizar isso, né? Então, por exemplo, quando eu clico ali no novo, no sinalzinho de mais, uma lista de opções surge, né? Então, eu cliquei ali no mais, ele vai aparecer várias opções que o usuário consegue interagir. Então, por exemplo, consegue criar uma pasta, consegue fazer upload de arquivos, upload de pastas, ele consegue ter acesso aí aos documentos do Google, às planilhas, apresentações e mais. Então, é bem objetivo, né? A pessoa quer criar algo novo, né? Então, ela simplesmente clicou ali no novo, no sinalzinho de mais, e ele vai dar todas as opções que essa pessoa tem aí dentro da ferramenta. No Google Drive é possível simplesmente também a gente arrastar e soltar arquivos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um documento, uma foto, alguma coisa que está salva localmente no meu computador, na minha máquina, no meu disco rígido, e eu quero salvar, eu quero compartilhar isso aí na nuvem, né? Que é a internet, né? Então, para quem não sabe, salvar em nuvem, né? Deixar na nuvem é quando a gente deixa um arquivo salvo num servidor na internet, né? Que pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, né? Então, se a pessoa simplesmente lá pegar esse arquivo que está no computador dela e arrastar para dentro do Google Drive, esse arquivo já vai estar salvo, né? Ele vai fazer o upload para dentro da ferramenta, tá? Então, para você ver como está tudo bem claro e tudo bem fácil para o usuário utilizar, né?
Então, aqui mesmo já tem uma imagenzinha, né, falando solte os arquivos aqui ou use o botão novo. Então, ele tem duas opções, ou ele vai lá no novo, né, para carregar os arquivos, ou ele pode simplesmente arrastar e soltar aqui nessa parte do Google Drive, ok? Vamos falar agora sobre o design visual. Quase que 100% das rejeições de usuário após o contato inicial com uma aplicação se deve a fatores visuais ou estéticos, né? Então, a definição de fatores visuais e estéticos pode ser muito subjetiva, porém, existem certos pontos que podem ser definidos, né? Então, você pode pensar, às vezes, o que é bonito para mim não é bonito para outra pessoa, né? O que é feio para outra pessoa é bonito para mim, e assim por diante, né? Mas existem uma série de aspectos aí que a gente pode analisar, que a gente pode pensar para melhorar essa questão aí do visual e da parte estética aí do teu sistema, ok? Como o padrão estrutural, né? Como que foi feita a estruturação, né? De todas as informações, o padrão de cores, a tipografia e a distribuição dos espaços em branco. Bom, nós temos um exemplo aqui, né, de um site, que é o site aí do Senac, né, e a editora Senac, independente do tema literário, a estrutura padrão de cor e de tipografia se mantém consistente. Então, você pode perceber, eu tenho várias categorias ali de livros, né, no caso, e independente da categoria que eu escolho, ele sempre mantém o mesmo padrão, né, de organização, o mesmo padrão de cores, o que torna isso muito consistente, né? Agora imagine que confusão seria aí para o usuário se cada página fosse uma diferente da outra, se cada página fosse organizada de uma forma diferente, utilizasse cores diferentes, né? Isso ia dificultar muito aí a usabilidade do próprio usuário, de quem estava pesquisando. Então, por exemplo, ó, na primeira imagem, ele estava dentro da categoria Design e Arquitetura. Na segunda imagem, eu fui para outra categoria, né, que é Tecnologia da Informação. Então, independente da categoria que eu estou no site, ele mantém aí a mesma estrutura, o mesmo padrão delas, tá? Então, isso é muito importante, é uma boa dica aí dentro do design visual. Outro aspecto importante, né, que a gente precisa pensar é a tipografia. Então, diversos artigos aí relatam, né, alertam que 95% da informação na internet ela está em forma de texto, né? E o texto ele depende aí da tipografia. Então, nós devemos nos atentar, por exemplo, a alguns tópicos, né, dentro da tipografia, como o alinhamento do texto, a classificação de tipos, o tamanho, o peso e o contraste. E a gente vai falar isso aí nos próximos slides. Vamos falar primeiramente sobre alinhamento do texto. O nosso padrão de leitura, né, pelo menos aqui no Oriente, né, Ocidente, enfim, o pessoal aqui da América Latina, América do Sul, América Central tem um padrão de leitura, né, que é diferente aí dos orientais, né, do pessoal lá do Japão, da China, que tem o costume de ler de outra forma. Então, o nosso padrão de leitura, ele é feito da esquerda para a direita e de cima para baixo. Logo, então, é mais comum ver um texto à esquerda. Então, é importante a gente blocos de texto alinhados à direita ou centralizados. Os justificados, eles podem cair bem, mas a gente precisa levar em consideração os espaços em branco. Então, se ele ficar com muito espaço em branco, vai ficar estranho, não vai ficar visualmente agradável, tá? Então, quando vocês forem lá desenvolver um site, né, que tenha bastante texto, né, bastante informação assim em texto, o mais aconselhável é a gente utilizar o alinhamento à esquerda, tá? Não utilize o alinhamento direita, o alinhamento centralizado, né? Como eu disse, vocês podem utilizar o alinhamento justificado, mas precisa tomar cuidado aí para ver se ele está deixando muitos espaços, beleza? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a parte da tipografia. Dentro da tipografia, nós podemos falar sobre classificação de tipos.
Então, dentro da tipografia, né, do tipo de fonte, tipo de letra, nós temos o serif, que são os tipos que contêm serifas. O que é serifa? A serifa, pessoal, são esses pequenos traços, ornamentos e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras. Então, por exemplo, essa primeira letra F aqui na imagem. Vocês podem ver que ela tem esses tracinhos, né, esses ornamentos nas pontas. Né? Em todas as pontas tem esses ornamentos, esses tracinhos, né? Então significa que essa fonte, né, ela tem serifa, né? Ela é serif. Se vocês quiserem ver mais exemplos de fontes, né, no tipo serif, vocês podem olhar lá no próprio Word, né? Então nós temos aí os exemplos como a Times New Roman, o Baskerville, o Bookman, Century, Georgia, Garamond, Rockwell, então, e vários outros tipos que também utilizam o serif, tá? Então, é só você prestar atenção. Se ele tiver essas hastes, né, esses ornamentos, significa que ela é um tipo de fonte que tem serifa, né, que é serif. Temos também o tipo sans serifs, que significa sem serifa. Este conjunto de tipo possui caracteres com haste simples e sem nenhum tipo de ornamento. Então, são fontes, né, mais simples, elas não têm nenhum tipo de serifa, nenhum tipo de ornamento, são mais simples. E exemplos de fontes, né, que são sans serif, são sem serifas, nós temos o Helvética, o Arial, Futura, Gil Sans, Universe e o Butler. Então, tem vários tipos, né? Só você prestar atenção aí se ele não tem as hastes, né? Se ele é sans serif. Nós temos também o tipo cursive, né? Cursivo, que são as fontes desta família, elas possuem caracteres inclinados, ligados e ou conectados, remetendo a uma escrita manuscrita, também conhecido como script ou brush. Então, é como se fosse uma letra mais desenhada, né? Como se ela fosse escrita manualmente mesmo, né? Normalmente a gente utiliza isso daí quando a gente quer deixar uma coisa mais detalhada, né? Com mais detalhes. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Tem duas imagens aqui que exemplificam bem o tipo de fonte cursive, né? Cursivo. E se vocês procurarem lá no Word ou qualquer ferramenta que você consiga ver os tipos de fonte, vocês vão ver aqui, ó, Comic Sans, Black Dare, o Lucida e vários outros, Brush Script e assim por diante, tá? Então são tipos de fontes mais desenhadinhas, né? São até um pouco mais inclinadas, parecendo que foram escritas à mão mesmo. Nós temos também o tipo de fonte fantasy, né? Que são fontes decorativas, né? Fantasiosas, mas que ainda representam caracteres. Normalmente não possuem uma boa legibilidade, então a gente tem que tomar cuidado quando for utilizar esse tipo de fonte, ok? Desculpa. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de tipo de fonte fantasy, né? Essa daqui são as letras que são utilizadas aqui no universo de Harry Potter, né? São letras bem desenhadinhas e o pessoal que é fã de Harry Potter, né, já bate o olho e já consegue reconhecer. E essa segunda imagem, nós temos as fontes que remetem a todo o universo Walt Disney, né, da Disney. Então, são fontes mais desenhadas, mais fantasiosas e normalmente são utilizadas mais para títulos, né, para você chamar a atenção em algo específico, mas não para um texto muito longo. Então, nós temos como um exemplo aí o Papyrus, Impact, Copperplate e vários outros. Nós temos também o tipo monospace. Então, todos os caracteres das fontes monospace possuem a mesma largura fixa. Então, este tipo é frequentemente utilizado para códigos de computador. Então, são fontes assim mais um pouco mais espaçadas, um pouco mais largas, né? Ou com, no caso, uma largura, uma altura um pouquinho maior. E elas são frequentemente utilizadas para códigos de computador, para a gente exemplificar códigos de computador.
Então, aqui nós temos como exemplo o Courier, o Prestige Elite, Fixed, o Mônaco e vários outros. Bom, então a gente falou aqui sobre vários tipos de tipografias diferentes, né? Mas qual usar, né? Como que eu vou saber quando que eu vou utilizar cada uma delas? Inicialmente, nós podemos nos valer de fontes das famílias serif ou sans serif. Para a web, as fontes de serifa perdem um pouco da qualidade visual quando os tamanhos começam a ficar abaixo de 16 pontos. Então, se você vai fazer um texto com uma fonte menor do que o tamanho de 16, não é aconselhável que você utilize as fontes do grupo que tem a serifa, né? Porque a qualidade vai ficar um pouco mais baixa e você não vai conseguir nem enxergar elas, tá? Agora, se a fonte for um pouquinho maior, né, for 16, acima de 16, você pode sim utilizar. Aqui tem linkado para vocês um artigo que ele explica um pouquinho melhor essa analogia. Então, se vocês quiserem ler, é só clicar nesse link que está grifado aqui dentro do slide, ok? E o tamanho? Como que a gente deve definir o tamanho? Qual que é o tamanho ideal? Para a gente definir o tamanho, a gente precisa pensar, primeiramente, qual o meio que o usuário vai estar utilizando para acessar aquilo. Então, por exemplo, digamos que é um site. Por onde que o usuário vai acessar aquele site? Vai ser por um celular, por um tablet, por uma Smart TV, né? Então, para você responder essa pergunta, você precisa primeiro saber onde que o seu usuário vai estar acessando aquele conteúdo, tá? Então, por exemplo, em uma Smart TV, o nosso usuário vai ter uma experiência diferente do usuário que está acessando por um smartphone. Então, o valor de medida de um navegador é de 16 pixels e, na dúvida, quanto a qual tamanho usar, esse é o tamanho mais recomendado, é o mais seguro, tá? Outra unidade de medida muito utilizada é a M, que é relativa com relação ao elemento HTML pai que a carrega. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, né? Vocês vão ver isso daí com mais detalhes aí nas aulas de programação web, beleza? Bom, vamos falar ainda dentro de tipografia, vamos falar sobre o peso da fonte. Então, o peso da fonte, ele vai definir a grossura do caractere e é especificada pela propriedade CSS, que é o font rate, tá? Podendo ser definida pelos valores literais de light, bold ou bolder, e sendo respectivamente mais fino, negrito e mais negrito. Podemos também definir essa propriedade por valores numéricos, que dá uma maior flexibilidade à propriedade CSS, tá? Então, nós temos aqui uma imagem, né, dando alguns exemplos, né? Então, aqui começando com uma fonte bem fininha, né? Aqui está 100, 200, 300, né, 400, né, que é uma fonte um pouco mais grossa, e com negrito, né? Uma fonte 500, 600, 700, 800, 900. Então, você pode ver que, no caso aqui, o peso da fonte, né, o peso dessa primeira fonte é totalmente diferente do peso dessa última fonte, tá? Então, isso a gente consegue definir lá no CSS, né, através dos nomes light, bolder ou bolder, tá? Pessoal, não se preocupem se vocês não entendem algumas coisas que eu falo, tá? Porque vocês vão estar vendo isso daí nas aulas de programação web e a gente vai trabalhar bastante com isso, ok? Mas é só para vocês saberem que existe, né, essa questão, né, da grossura aí dos caracteres, beleza? E o contraste? As pessoas, elas têm resistência, né? Elas não se sentem muito confortáveis em ler em monitores ou até mesmo nas telas do celular. E existe um motivo para isso, porque é mais cansativo, né, ler em um monitor, em um celular, do que no papel, do que um livro ali que está na tua mão, né? Então, o contraste da fonte com relação ao fundo da página é fundamental para reduzir esse impacto. Então, o contraste de 100% ele não é recomendado. Então, quando a gente for utilizar a cor do fundo for completamente branca, você não vai colocar, por exemplo, o branco e a letra preta, né? Porque isso vai deixar a tua leitura
mais cansativa, vai cansar mais os olhos do usuário na hora dele ler. Então, você pode sim usar um fundo branco, né? Mas colocar uma letra mais para o cinza escuro, né? Que vai ficar mais confortável a leitura, tá? Esses números que vocês estão vendo são referentes às tabelas hexadecimais. Então, cada cor ela vai ter uma composição de números aqui, tá? E vocês vão estar vendo isso também mais para frente. Aqui tem um exemplo justamente do que eu falei para vocês no slide anterior. Então, um texto, né? Os dois com fundo branco, só que um está escrito com a cor da fonte está preta, né? E o outro está um cinza escuro. Então, é muito mais confortável, né? Não vai forçar tanto para o usuário ler nessa segunda opção aqui, que está um texto mais cinza escuro, ok? Bom, vamos falar agora um pouco sobre usabilidade. Então, a usabilidade, a definição de usabilidade, ela define o grau de facilidade com que o usuário consegue interagir com determinada interface, tá? Podendo também ser definida segundo a norma ISO 9241, que diz que a usabilidade aborda a forma com que o usuário se comunica com a máquina e como a tecnologia responde à interação do usuário. Então, a gente pode dizer aí que a usabilidade ela mede aí a facilidade com que o usuário consegue interagir com o sistema, que ele consegue aprender a utilizar determinado tipo de sistema, ok? Bom, dentro da usabilidade, nós podemos destacar aí 5 princípios, né, segundo o Nielsen. Então, o primeiro deles é a compatibilidade. Então, esse princípio, ele busca saber qual a compatibilidade entre usuário e sistema, e onde o sistema pode ser lido como máquina, sites, aplicativos, etc. Então, quando a gente for projetar, as informações apresentadas devem estar coerentes com o perfil dos usuários. Então, um exemplo disso é, caso você esteja projetando uma interface para criança, deve-se evitar colocar termos formais ou técnicos, tá? Então, dentro desse quesito, né, de compatibilidade, a gente precisa saber onde o usuário vai utilizar esse sistema, né? Vai ser usado num computador, num PC? Vai ser utilizado num celular, num tablet? O público para qual eu estou desenvolvendo, qual que é esse público? Eu estou desenvolvendo um aplicativo e esse aplicativo é para crianças, é para adulto, é para idoso? Se é para criança, criança de até quantos anos? Tá? Então, eu estou desenvolvendo um aplicativo para criança, eu não vou utilizar linguagens muito técnicas, linguagens muito difíceis, né, que eles não vão conseguir entender. A gente precisa pensar em tudo isso. Então, aqui tem um exemplo, né, de um site, que é o site aqui do Cartoon Network, e ele é bem intuitivo, né? Você pode ver que ele tem poucas coisas escritas, né? Então, a criança clica, né, e entra ali na categoria que ela gosta, né, que ela quer jogar, que ela quer brincar. Ah, eu quero jogar o joguinho da Turma da Mônica. Ela vai lá em cima, né, do logo ali onde tem a Mônica. Eu quero jogar o joguinho das meninas superpoderosas. Então, ele é bem intuitivo e bem fácil de utilizar, voltado para aquele público que foi pensado já previamente, ok? Dentro da usabilidade, a gente precisa pensar também na consistência. O que é essa consistência? Permite ao usuário ter acesso às informações e recursos em todo o sistema ou site. Então, a interface deve ser a mesma ou muito parecida em todas as telas. Então, quando a gente for projetar, a gente precisa verificar se os principais procedimentos adotados, memorizados, permitem realizar ações similares em todo o site. Então, um exemplo disso é no site de busca, por exemplo, o processo de buscar o conteúdo textual e imagem é o mesmo praticamente em tudo, tá? Então, por exemplo, aqui no Google, se eu digitar lá no Google a palavra design digital e eu ir na categoria todas, ele vai mostrar dessa forma, né? Como vocês estão vendo. Se eu ir na categoria imagens, vai mostrar dessa forma. Se eu ir na categoria vídeos, é dessa forma. Então, reparem que ele os mesmos formatos, com a mesma estrutura, independente de onde eu estou utilizando, né? Então, se eu estou em todas, se eu estou em imagens, se eu estou em vídeos, né? A estrutura é a mesma. O mesmo exemplo que a gente viu lá no começo da aula, quando a gente entrou lá no site do Senac.
né, onde tinha lá as categorias de livro. Então, independente da categoria que você estava utilizando, que você estava visualizando, se você mudasse para outra categoria, ele mantinha o mesmo padrão de cores, a mesma estrutura, né? Então, isso entra dentro de consistência, beleza? O próximo item, pessoal, é visibilidade do status. Então, sempre que o usuário ou o próprio sistema executar ou solicitar uma ação, o sistema ele deve informar o usuário o status desse processo através de uma mensagem de texto, através de uma imagem, de uma barra de load, ou até mesmo através de um aviso sonoro. Então, quando a gente for projetar, né, quando você for criar, lembre-se de informar o usuário o que ele está fazendo nesse momento. Tente oferecer uma resposta para cada ação que o usuário fizer dentro do sistema. Então, um exemplo disso, em um sistema de banco, eu preciso informar o andamento de cada transação. Então, um exemplo disso que eu estou falando para vocês, de visibilidade dos status, então, por exemplo, essa barrinha de carregando, ou outra barrinha de 50%. Então, por exemplo, eu entrei num jogo, né, para jogar um joguinho. Enquanto ele está carregando, né, ainda não abriu, você mostra, ó, está carregando, está tantos por cento já de carregado. Então, isso também é bem importante, a gente sempre está avisando o usuário o que está acontecendo, né, em que etapa que ele está. No caso aqui, né, um exemplo do Gmail, por exemplo, você está lá dentro do teu Gmail, do teu correio eletrônico. Quando você exclui um item, né, manda um arquivo para a lixeira, aparece uma mensagem aqui, ó, 3 conversas movidas para a lixeira. Então, isso aqui também é uma forma de notificar o usuário, beleza? O próximo item é o controle do sistema. O controle do sistema ele oferece possibilidades para o usuário assumir o controle do sistema. Ou seja, ele deixa o usuário personalizar o sistema. Então, um grande exemplo é o usuário alterar a navegação, os menus, cores, layouts, etc. Então, quando for projetar, construa sistemas em que o usuário possa manipular ou personalizar de alguma forma. Então, um exemplo disso é no Google Agenda. O usuário pode decidir se prefere ver o calendário por dia, semana, mês, etc. Então, dentro dessa parte de controle de sistema, é você permitir que o usuário controle o sistema de alguma forma, faça alguma personalização, mude alguma coisa para que fique mais fácil para ele visualizar, ou sei lá, a gente pode dar um exemplo disso, aqueles sites que tem, por exemplo, um botãozinho para você mudar para o modo escuro ou para o modo claro, né? Então, o usuário consegue personalizar isso, eu quero ver o site no modo escuro, né, com tela escura, ou eu quero ver ele no modo claro. Então, é um modo de personalizar. E dentro aqui do exemplo do Google Agenda, ele também te dá essa opção. Como que eu quero ver esse meu calendário? Eu quero ver as datas, né, divididas aqui por dias, por semana, por mês, por ano. Então, o usuário tem esse poder aí de personalizar, de como ver o calendário dele, ok? Várias partes. E por último aqui, dentro dos princípios da usabilidade, nós temos a prevenção de erros. Então, a prevenção de erros permite formas de prevenção e correção de erros encontrados no sistema, até porque os erros, né, são as principais fontes de frustração, ineficiência, ineficácia, né, durante a utilização do sistema. Então, quando a gente for projetar, pense em formas do usuário dar um feedback sobre os erros, falhas ou possíveis inconsistências do sistema. Então, um exemplo disso é dentro de um e-commerce, né, de um site de compras, permitiu que o usuário escolha outra forma de pagamento sem ter que refazer o pedido, caso a primeira escolha de pagamento tenha falhado. Então, por exemplo, você está fazendo uma compra lá num site X e na hora do pagamento, digamos que você escolheu cartão de crédito, né? E o teu cartão de crédito não aprovou, né? Aquela ação não foi aprovada por causa do seu limite, etc. Ao invés da pessoa ter que fazer toda a compra, tudo de novo, lá vai ter a opção de você escolher outra forma de pagamento, né? Então a pessoa não vai ter que sair e fazer tudo de novo, né? Porque o cartão foi rejeitado. Então, isso daí é um exemplo aí de prevenção de erro. Então, se o cartão de crédito dela não aprovar, se esse determinado tipo de pagamento não aprovar, ela consegue modificar, então ela consegue se recuperar desse erro, ok? Bom, no
caso, aqui nós temos um exemplo dentro do Google, né? Então, por exemplo, você vai lá no Google e digita uma palavra, mesmo que você escreveu a palavra errado, né? Ele vai te dar uma sugestão embaixo. Vai falar, você quis dizer isso, né? Então, eu escrevi user experience, né? Ou escrevi errado, ou escrevi a palavra só pela metade, né? Então, a gente vai te dar várias sugestões, ok? Bom, pessoal, e é isso, tá? Nossa aula de hoje. Então, a gente falou aí sobre várias coisas, né? Falamos sobre o I, o X, falamos sobre tipografias, falamos sobre os princípios aí da usabilidade, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender tudo o que eu falei, tá? Lembrando que esse slide eu vou disponibilizar para vocês terem aí guardadinho para poder estudar, tá? Mas se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês não conseguiram captar, pode me mandar mensagem aqui no chat do Teams mesmo, que no horário da nossa aula fica online e à disposição de vocês, ok? Entendeu tudo bonitinho, conseguiu captar? Nós temos exercícios, tá? Esses exercícios eu coloquei aqui dentro do slide, mas ele vai estar disponível lá na aba tarefas dentro do Teams, tá? Então, terminou essa aula, entendeu tudo, não ficou com alguma dúvida, já vai lá fazer os exercícios, tá? Então, dentro do Teams, você clica lá na aba tarefas e já vai aparecer os exercícios. Vocês vão responder esses 10 exercícios de acordo com o que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Só que detalhe, pessoal, não vale lá no meu slide copiar o que está dentro do meu slide e colar ali como resposta. Respondam com as próprias palavras de vocês, né? Pega o slide, lê de novo, né? Conforme as anotações que vocês foram fazendo ao longo da aula e respondam com as próprias palavras de vocês, sem ficar copiando do slide, beleza? Pessoal, então por hoje espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido acompanhar e a gente se vê aí na próxima aula da semana que vem, beleza? Um beijo para todos, uma boa semana e até mais.